Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui produzido pela equipe do IRPA. Hoje a gente vai debater aqui as mudanças climáticas e seus impactos. E para debater esse tema de extrema importância, está conosco aqui hoje, mais uma vez, o André Rocha. André, bem-vindo a mais um vídeo. Obrigado, Álvaro. É um prazer poder contribuir, interagir com você em mais um tema, desta vez as mudanças climáticas, de grande importância para o semiárido brasileiro e para o planeta como um todo. André, hoje se tem no mundo sinais muito explícitos de que, de fato, existem as mudanças climáticas, né? Que sinais são esses? O que é que a gente pode perceber que demonstra que de fato está ocorrendo isso, que é uma anormalidade? É verdade, Álvaro. Existe um segmento social que nega, inclusive, a existência das mudanças climáticas. Porém, nós sabemos que existe todo um interesse, um propósito nesta negação. E a sua pergunta ela é importante no sentido de a gente se convencer ou a gente argumentar, fundamentar o que defendemos e o que afirmamos que é a existência concreta, real de uma mudança climática, né? Talvez no semiárido em si poderíamos ter dúvida se a gente observa anos consecutivos de secas mais severas. Entretanto, isso é natural do clima deste lugar. Podemos também perceber enchentes, né, mais severas, alagamentos, chuvas concentradas, e também achar que isso é natural do clima porque já ocorre aqui no semiárido. Mas se a gente observar na Amazônia, né, secas, frequentes, severas, rios que batem recorde, né, de queda de vazão, ou morte de peixes, com interrupção de navegação, então fica mais fácil a gente observar e admitir que aquilo não é natural daquele lugar. Se a gente observa em regiões do Sudeste a ocorrência de tornados, né? Então são fenômenos que não é da natureza daquele lugar. Então são evidências de que algo está acontecendo fora daquilo que é cíclico, daquilo que é natural do lugar. Então o Brasil não passa por uma situação diferente do que passa ao mundo, né? Com o aquecimento do planeta, com as temperaturas mais altas, então é perceptível, todos nós, em qualquer lugar do Brasil, hoje a gente percebe que a temperatura média do dia, das estações, no decorrer do ano, é muito mais alta do que há 10 anos atrás, do que 15 anos, do que 20 anos atrás. E são mudanças que vêm ocorrendo muito rápido. Então, são mudanças que têm grande contribuição da ação do ser humano, já que as mudanças climáticas elas podem se dar no contexto natural, porém não com esta velocidade como se mudam os fenômenos atmosféricos no momento. André, tem até outras coisas que também são interessantes de citar aí como sinais dessas mudanças, como, por exemplo, seca no sul, né? A gente tem um tempo de estiagem muito grande aqui, para a gente eu acredito que é algo normal, né? Você falou também da chuva no norte, né, na floresta amazônica. Era muito comum as pessoas dizerem que, por exemplo, Belém, né, ter chuva todo dia às 4 horas da tarde. Se ia ter sol antes, o que ia ter não se sabe, mas 4 horas da tarde a gente tinha chuva. E a gente vê, por exemplo, o Belém passando 2 meses sem chuva. É algo muito diferente, né? Algo muito incomum, não é isso? Correto. As mudanças climáticas elas podem ocasionar tanto o prolongamento da estação seca, como também concentrar as chuvas em um período menor naquela ocasião que já é de costume ocorrer. E assim acirrar tanto as secas quanto as enchentes. E assim, como você citou, Amazônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são locais que a gente não ouvia falar em ocorrência de secas, em perda de lavouras, em desabastecimento de vilas, de locais, de residências, né? E nos últimos anos nós viemos presenciando isso. Então são sinais sim
de que essa mudança é real. Você falou de Amazônia, né? A Amazônia ela tem uma ligação muito forte com o restante do país e até com o restante do continente, né? Aqui falando de Brasil, a gente sabe que a Amazônia tem uma ligação muito importante com o Cerrado através dos rios aéreos, né? E o Cerrado, né, tem uma ligação muito importante com o semiárido brasileiro, que é o São Francisco. De que modo essas mudanças no clima, elas afetam, por exemplo, o São Francisco? Então, o Rio São Francisco, como os demais rios, eles não vivem isoladamente, vivem no sentido da biodiversidade ali presente. Existe uma interação, existe uma interligação natural das bacias hidrográficas. Cada rio ele tem o seu leito, por onde a água escoa, e tem toda uma área de captação dessa água que escoa na calha do rio. Nós chamamos essa área de bacia hidrográfica. E a chuva que cai sobre essa bacia hidrográfica, no caso a do São Francisco, nem sempre é chuva de nuvens que se formou neste território da bacia hidrográfica São Francisco, nem tampouco da Caatinga ou do Cerrado, mas na maioria das chuvas que ocorrem na bacia do Rio São Francisco, sobretudo na região oeste da Bahia e na região do Cerrado de Minas Gerais, onde tem a sua nascente, são chuvas de nuvens que vêm da floresta amazônica. Então, a bacia do rio Amazonas, por conta da evaporação que é tão intensa quanto no oceano e também a contribuição da transpiração das árvores, contribui para a formação de boa parte das nuvens que trazem as chuvas para o sudeste do Brasil e para a região oeste da Bahia, onde tem os principais afluentes do São Francisco. Então, uma redução do volume de chuva ou na regularidade das chuvas na Amazônia interfere diretamente na formação das nuvens que traz a chuva para o Cerrado. E também tem o impacto, não é, no Cerrado da degradação ambiental que compromete a infiltração dessas águas que caem da chuva e assim compromete a recarga das nascentes que alimentam o Rio São Francisco. Então, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, o que acontece lá em termos de degradação e que influencia numa mudança climática e, consequentemente, no ciclo da chuva, interfere diretamente na oferta de água para o Rio São Francisco e, consequentemente, na vazão do Rio São Francisco. Então, tem a ver também as mudanças climáticas com esses sinais que são perceptíveis aqui na região do São Francisco, como a redução do seu volume de água. André, ainda falando do Rio São Francisco, nós estamos agora no momento de cheia do rio, barragem de Sobradinho com volume altíssimo, então meio que dá aquela anestesiada no que a gente passou nos últimos 8 anos, por aí, né? Mas dá para dizer que estamos numa situação confortável? Acho que não. Eu tenho certeza que não dá para dizer que estamos numa situação confortável, né? Nós estamos agora vivendo talvez o final, se aproximando do final de um ciclo de secas, de ano de seca, que é natural aqui para a região semiárida. E pode ser que isso se prolongue, inclusive, pela própria ocorrência das mudanças climáticas. Mas mesmo que não haja um prolongamento dessa ocorrência, desse ciclo de secas, toda esta água que hoje tem na barragem Sobradinho, se não houver uma recarga nos próximos anos com a mesma intensidade como houve neste, em poucos anos nós teremos de novo novas crises como a que tivemos agora nessa década em que o lago se aproximou por mais de uma vez de volume próximo a 1%, 2% da sua capacidade. Porque a demanda por água hoje na bacia do Rio São Francisco é até maior
do que a oferta, né? Porque o rio não precisa de água somente para atender às necessidades de quem está no médio, no alto ou mesmo no baixo. O rio precisa de água que atenda às necessidades do ser humano, mas que atenda a sua própria existência em termos de força, de vazão, de água, para garantir a própria existência da calha, que depende de uma vazão expressiva como ele sempre teve, né? A vida dos peixes, a vida aquática, que precisa de volume significativo, de água corrente, e não apenas nas barragens em pequeno volume, sem correnteza, com crescimento de água que muitas vezes compromete até a existência de outras espécies, né? Então nós não estamos livres, mesmo com o lago cheio hoje, de termos crise no próximo ano, próximos 2 anos, próximos 3 anos, porque nem todo ano existe esta intensidade de chuvas com volume suficiente para recarregar a barragem como houve agora. Aqui no semiárido a gente tem um outro problema ainda que é muito forte e que com as mudanças climáticas é um pouco mais agravado, que é a questão da desertificação, né? São áreas que são frágeis e que acaba ou com muita chuva, uma vez só, ou com muito tempo sem chuva, ou chuva em quantidade necessária, acabam ficando ainda mais frágeis e entram num processo de desertificação. Como é que você avalia a situação da desertificação aqui no semiárido, André? Então, por mais que o processo de desertificação acontece em vários biomas, em várias regiões do Brasil, no semiárido isso é mais intenso. E isso é independente de mudanças no ciclo da chuva, de mudanças na ocorrência, na distribuição, no volume de chuvas, porque tem um fenômeno que se dá com as mudanças climáticas que é muito forte para o semiárido, muito agressivo para o semiárido brasileiro, que é o aumento da temperatura média da atmosfera. Então, fruto das mudanças climáticas, né, nós estamos vivenciando um aquecimento, um aumento dessa temperatura média. O semiárido, que já tinha uma evapotranspiração potencial muito alta, da ordem de 3.000 milímetros por ano, muito superior à precipitação, média de 500, no máximo 800 milímetros, com esse aumento de temperatura média na atmosfera, tende a aumentar esse potencial de evapotranspiração. Então, a água que chega no solo, ou mesmo nos reservatórios, evapora muito mais rápido, por conta desse aumento de temperatura. E essa desidratação rápida do solo, da terra, das fontes de água, leva, consequentemente, à degradação, à dificuldade de própria existência de vegetação em determinadas áreas que já são frágeis e dificulta ainda mais a regeneração dessas áreas. E então tende a se agravar cada vez mais o processo de desertificação, que é a perda de biodiversidade das áreas e a perda de potencial produtivo do solo e a perda, inclusive, dessa capacidade regenerativa. Então, independente de mudança, de alterações no regime de chuva, o que nós temos concretamente e bem mais agravante para o semiárido é esse processo de aumento na capacidade de perder água por evaporação em decorrência do aquecimento da temperatura média atmosférica nesta região. Isso é algo que o agricultor, a agricultora que está nos assistindo pode perceber certamente, né? Não sentir o calor mais, por exemplo. Mas é possível se adaptar a essas mudanças que estão acontecendo ou, infelizmente, o agricultor e a agricultora não pode fazer nada? Então, há trabalhos, formações, material sendo produzido no sentido de ajudar as populações a compreender melhor esse processo de mudanças climáticas, suas causas e como lidar com isso, né? Não sei se adaptação é o termo mais apropriado, já que geneticamente, nessa mudança rápida, nós não conseguimos nos adaptar, os organismos não conseguem se adaptar. Diferente da mudança climática que ocorre pela própria natureza, que a variação em 1 grau de temperatura, em vez de décadas, leva milhares de anos. E geneticamente os organismos passam por transformações
para se adaptar a isso. O que nós estamos vivendo é o que chamamos de mudança climática, com a grande contribuição antrópica, uma grande contribuição do ser humano, sobretudo desmatamentos, queima de combustíveis fósseis, no caso de petróleo, e queima em geral da vegetação, né? Então isso acelera o processo de aquecimento e essa variação de temperatura em graus, em vez de milhares de anos, acontece em décadas. E para essa variação não há tempo de ninguém se adaptar. Agora, nós podemos conviver, nós podemos fazer alguma coisa a nível de propriedade, mas também de município, estado, nação, né, que possa, se não reverter, pelo menos reduzir essa contribuição e mitigar os efeitos. Nós podemos minimizar os efeitos dessas mudanças, adaptando o modo, né, de lidar com a natureza, o modo de produzir, o modo de lidar com os recursos naturais, com a terra, com a água e, sobretudo, preservando e recuperando aquilo que foi degradado e tem como consequência a própria mudança climática. Então é necessário, sim, possível e necessário, que cada agricultor, que cada agricultora compreenda isso, entenda as suas causas e faça alguma coisa para minimizar os efeitos. Mas é necessário que os governos, é necessário que os municípios, que os estados, que a nação, que o mundo se comprometa e desenvolva políticas públicas que façam com que essas mudanças sejam freadas, ou, se não puder evitar nesse ritmo que está, ao menos diminuir essa contribuição, que se dá pela emissão de carbono dos vários processos de vida. Então, é preciso promover a captação de carbono e assim, se não neutralizar, ao menos reduzir esse balanço positivo de aumento de carbono na atmosfera, que é quem responde pelo aquecimento global e, consequentemente, essas alterações nas temperaturas e também no ciclo das águas e na biodiversidade, que nós chamamos de efeito das mudanças climáticas. André, alguns países têm feito um esforço para reduzir o carbono que lança na atmosfera. Isso aqui no nosso país parece que está em descanso, não está sendo discutido. É possível melhorar a nossa situação? Álvaro, infelizmente existem aí os acordos, as convenções sobre o clima, não é? E que os países se comprometem, alguns, outros não. E mesmo entre aqueles que se comprometem, alguns dão conta da sua tarefa de reduzir a emissão de carbono, outros fazem o contrário, continuam incentivando, continuam disponibilizando recursos, continuam promovendo projetos, programas, alterando leis, que em vez de reduzir a emissão de carbono, faz favorecer, faz incentivar, como é o caso de várias frentes que nós estamos vendo avançar no Brasil e em outros lugares, como práticas, por exemplo, de uso de agrotóxico, como prática de uso de organismos geneticamente modificados, os famosos transgênicos, como é o caso do investimento em energias não renováveis ou até de alto poder de degradação, como é o caso das usinas nucleares, né? Como é o caso do investimento em produção, modelo de produção com base na irrigação. Em algumas regiões chega a 70%, 80%, até 95% da água retirada de fontes, como o Rio São Francisco, aqui no submédio, destinada à grande irrigação. Então são modelos de desenvolvimento e são projetos que, pelo contrário, em vez de minimizar os impactos, até contribuem para aumentar os efeitos dessas mudanças climáticas. O desmatamento crescente da vegetação que retém carbono, porque tem grande porte, mata, como na Amazônia, no Cerrado, a própria Caatinga, a troca de árvore por vegetação rasteira, pastagem para boi ou plantios de soja, que grande parte do carbono que foi para a atmosfera não volta mais, porque a planta que passou a existir no lugar da mata tem um potencial de retenção muito menor. E esse carbono que fica de saldo na atmosfera, ele vai ser responsável por esse aquecimento ao longo dos anos. Então, tem algumas práticas que não dá para dialogar, elas são as causas da mudança climática e sem a ausência delas, sem reduzir elas, nós não vamos reverter muita coisa. E aí nós chamamos a atenção para a troca de vegetação nativa, sobretudo da mata, por pastagens,
nós chamamos a atenção para o crescimento da produção baseada em a irrigação, né, em irrigação contínua. Chamamos a atenção para o uso de agrotóxico, para a adoção dos transgênicos, né, e para a adoção das energias, produção industrial de alimento com energias não renováveis, né, de alta dependência do petróleo e outras fontes de energias não renováveis. Então é necessário realmente que haja políticas, né, que não só reduza esses impactantes, mas que também promovam a agroecologia, que promova a convivência com o semiárido, os modelos orgânicos de produção que conseguem conciliar, né, os recursos que estão ali na natureza com as novas práticas, sem comprometer a sustentabilidade e sem comprometer a retenção do carbono que a própria natureza se encarrega de fazer em cada região, conforme a dinâmica local. Então, o Brasil, a principal forma de contribuição é a emissão de carbono a partir do desmatamento e da queima das matas. Então, não dá para reduzir efeito, impacto da mudança climática no Brasil sem combater o desmatamento em todos os biomas. André, a gente tem aqui no semiárido uma situação onde, como você já disse, as mudanças climáticas alteram o regime de chuvas e tal, e também com a desertificação, enfim. Quando se fala em criação e plantio, o que é que se dá para dizer que os agricultores e as agricultoras têm sentido no tocante às mudanças climáticas? Olha, no semiárido, por incrível que pareça, o agricultor, as agricultoras, as entidades que fazem extensão rural, que fazem ensino, pesquisa, esses entes que já dialogavam com a proposta de convivência com o semiárido, terão uma maior facilidade de discutir medidas de mitigação, de adaptação, de um modo de vida que seja compatível a essas mudanças, né, no clima. Por quê? O semiárido vem discutindo a proposta da convivência com o semiárido, né, que se quer dizer lidar com a forma como a chuva acontece aqui, lidar com esse processo de temperatura que não é tão alta como está ocorrendo em função das mudanças, mas que também não era tão baixa. 30 graus aqui no semiárido já era uma realidade, mesmo sem essas mudanças climáticas. Ficar 8 meses sem chover já é da natureza. Talvez agora vai precisar se adaptar para lidar com 10 meses, 11 meses em vez de 8, né? Talvez vai ter que aprender a lidar com a temperatura de 31, de 32, de 33, em vez dos 30, que é variação de um lugar para outro, mas a gente está usando aqui como base de referência. Então, as políticas de convivência com o semiárido, elas são também válidas para esse processo de adaptação. Talvez nós precisamos dialogar e construir propostas de convivência não com o semiárido como ele sempre foi, como ele é hoje, mas desenvolver propostas de convivência com o semiárido mais próximo do árido, que é uma tendência com as mudanças climáticas. As regiões úmidas se tornarem mais próximas de semiúmida ou de semiáridas, e onde é semiárido se tornar mais próximo de uma realidade de aridez. Então, em vez de guardar água para 8 meses ou 10 meses, talvez vai precisar guardar água para 1 ano ou 1 ano e meio, né? E continuar sendo seletivo na escolha das plantas que será cultivada, das espécies animais que serão criadas, nos hábitos de consumo dos recursos naturais, de gestão, na maneira de lidar com esses bens naturais, para que possa, se não reverter, ao menos deixar de contribuir com esse processo de mudanças climáticas com grande participação da ação humana. A gente tem desenvolvido aqui no território do Sertão de São Francisco ações que visam, se não mitigar, mas buscar uma adaptação a esse momento de mudança, né, climática pelo qual a gente passa. Que ações são essas? O que é que pode ser desenvolvido? O que é que está sendo experimentado e com qual finalidade? Nós podemos citar a própria política de captação, estoque, manejo e uso de água de chuva,
como uma estratégia de convivência com essas mudanças, com essa realidade, né? Então, guardar água de chuva é uma forma segura, democrática, né, de você ter água limpa para todos, com um custo baixo, e você reduzir a pressão sobre outras fontes, como é o caso de rios, de poços. Então você descentraliza a captação e o estoque de água, e assim uma região seca, tendo a água estocada, as pessoas que vivem ali, podendo usar esta água em todo que é lugar, não sente muito o peso, a pressão daquela chamada seca, né? Então, essa cultura do uso da água de chuva é uma coisa necessária, importante, que está sendo promovida aqui e que é muito válida para esse processo de convivência com essas mudanças, né? A cultura do reuso, o reuso das águas, um saneamento básico, presente no meio urbano e no meio rural, onde além de evitar a degradação, a poluição, né, da água, do solo, que acontece quando o esgoto não é tratado, então o tratamento desse esgoto e outros resíduos e a reutilização, o aproveitamento disso. Então, o reuso de água servida é também uma cultura que está sendo fomentada e é muito válida para esse processo. Uma água que já foi utilizada no ambiente doméstico, para limpezas em geral, que ia ser desprezada no meio ambiente. Uma vez tratada, essa água pode ser utilizada de novo na irrigação, no cultivo de plantas, no quintal, na horta, no pomar. Então, com isso você otimiza o uso desse bem, que é a água. Então, é uma política muito válida. A ideia de manter a caatinga em pé, então, é uma outra estratégia também muito interessante, porque a caatinga, assim como outros tipos de vegetação do Brasil, tem um potencial muito grande de retenção de carbono, né? Porque as árvores, diferente da pastagem, ela tem um tronco bem volumoso, né? Os galhos grossos, e é ali onde está o carbono, esse que nós não queremos na atmosfera, causando aquecimento, retenção. Então, manter a caatinga em pé, e aí não é só para segurar o carbono, mas também servindo de fonte de alimentação e de geração de renda para as famílias, porque a própria caatinga pode possibilitar a geração de renda direta, no caso de frutíferas como é o umbu, maracujá do mato, tantas outras. Ela também é um banco de forragem muito rico e apropriado, sobretudo para caprinos e para ovinos. É um alimento muito mais seguro do que qualquer pastagem, pelo fato dessas plantas da caatinga elas já estarem adaptadas com essas situações adversas. Além disso, você tem a apicultura, que é uma atividade também muito interessante, de um potencial enorme de geração de renda, de um potencial enorme, inclusive, para a regeneração, para a manutenção dessa biodiversidade das plantas, por conta do aspecto da polinização que as abelhas fazem, e que concilia muito bem com a manutenção da caatinga em pé. Então, preservar a caatinga é uma estratégia interessante. E recaatingar as áreas que, porventura, se encontram degradadas por outras ideias, por outros projetos que foram executados ao longo do tempo nessa região. Então, são várias ações que podem, sim, minimizar os efeitos das mudanças climáticas para as populações dessa região. André, aqui na nossa região a gente tem uma forma de viver, né, a maioria, boa parte das comunidades, que são os fundos de pasto, né, que utilizam as áreas de maneira coletiva. De que maneira isso contribui para a preservação e enfrentamento ou adaptação às mudanças climáticas? De que maneira isso reduz os impactos das mudanças climáticas nas comunidades? Esse modo de vida, né, o jeito de viver nas áreas de fundo e fecho de pasto, é de fato um modo fantástico e apropriado para esse contexto, né, de semiárido e de mudanças climáticas. Um fator que se torna mais agravante com as mudanças climáticas
é a disponibilidade de terra. Nós sabemos que para esse sistema de vida em produção de sequeiro, com o uso da caatinga, em solos que muitas vezes têm limitação de não tolerar práticas como a irrigação, e por isso precisa-se fazer uso para geração de renda a partir do recurso natural, que no caso é a caatinga, e em regime de sequeiro, produção dependente da chuva, com utilização das áreas para aproveitamento de fruta, mas principalmente para pastagem de caprinos e ovinos. Segundo a Embrapa, para esta realidade é necessário, às vezes, dependendo do lugar, até 300 hectares por família. Com o processo de mudanças climáticas, essa demanda pode crescer e a pessoa não conseguir criar, produzir a mesma quantidade de animais que hoje é feito numa área e não conseguir fazer isso, manter isso numa condição de mudança climática. Então, ao longo do tempo, essas comunidades de fundo e fecho de pasto, elas vêm sobrevivendo, vêm conseguindo minimizar esta falta de terra em tamanho apropriado graças ao uso compartilhado da terra, onde uma área é utilizada por várias famílias e aí, em vez de fragmentar, cada um ter um pedaço, essa área se torna uma só, várias áreas de família se tornam numa área só e assim consegue fazer com que os animais se deslocam tanto em busca de água, onde tiver a fonte, quanto em busca de alimento, uma vez que essa oferta de alimento varia também porque a chuva é irregular, às vezes acontece em uma região da comunidade e outra não, como não tem cerca, aquela região onde chove mais disponibiliza alimento e os animais se deslocam da região onde não choveu para vir se alimentar nesta região onde houve a chuva e assim minimiza. E tantas outras práticas que são compatibilizadas por esse formato, Então, o fundo de pasto, assim como os fechos de pasto, assim como o modo de vida dos ribeirinhos, de muitas tribos indígenas, dos gerazeiros, é um modo que trata a natureza pensando não somente na sua geração, mas pensando em utilizar os bens naturais e assegurar que esses bens estejam também à disposição das suas futuras gerações, ou seja, fazer o uso sustentável. Então isso é realmente um exemplo a ser seguido nessa perspectiva de uso consciente dos bens naturais, garantindo uma vida digna para quem hoje vive, mas assegurando que esses bens estejam também à disposição das gerações futuras. E aí, hoje, a gente sabe que muitas políticas que se dizem adequadas ao contexto de mudanças climáticas, como é o caso da geração de energias renováveis, aproveitando o vento, aproveitando o sol, a energia solar, a energia eólica, nós sabemos que sim energias boas por conta da sua renovação e, entretanto, nem sempre o modelo de produção é adequado a essas realidades, porque muitas vezes é explorado por empresas que não respeitam o modo de vida, que não respeitam, inclusive, essa condição de preservação das áreas. Então, é necessário, sim, que esse processo também de geração de energias renováveis, que se faz necessário, que eles estejam também dialogando com essas experiências, com esses hábitos, com esses costumes, com essa relação que existe nos povos tradicionais, para que a gente possa realmente ter não só a tecnologia adequada, mas, sobretudo, o modo de utilização das tecnologias que sejam sustentáveis e que respeite, e que inclua as pessoas, que não exclua, mas sim inclua e respeite esse modo de vida que é compatível com a preservação. Ao contrário dos grandes projetos que, independente de gerar uma energia limpa ou não, muitas vezes a forma como gera essa energia pode comprometer todo um processo de vida digna que ali existia e que muitas vezes é excluído desse processo de geração de renda sustentável, mas com justiça social. E um modo de vida que vem a gerações e gerações, sendo passado dando certo, não é isso, André? Exatamente. Então, nós precisamos aprender com os povos e as comunidades tradicionais como ter vida digna,
como viver assegurando esta biodiversidade, não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações. Muito bem, André, o bate-papo aqui voa rápido quando o assunto é bom, quando a temática rende um bom debate. Eu agradeço muito a você por mais uma vez colocar à disposição aqui para vir enriquecer nossos conhecimentos. Obrigado, eu que agradeço e continuamos à disposição por meio das redes sociais aí para tirar dúvida, interagir e ampliar esses conhecimentos. E você pode ver mais vídeos aqui no nosso canal sobre diversas temáticas. Um abraço e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.